Se alguém tiver dificuldade de escrever lá no chat, só falar que daí a gente ajuda no final, tá? A pegar seu nome completo. Vou compartilhar a tela agora, e aí você, se não conseguir visualizar, você me avisa. Mas é para estar tudo normal até então. Eu não tô conseguindo, não. Todos estão conseguindo? Está visualizando, né? Ok. Sim, ficando normal. Ah, perfeito. Então, a gente começa a aula fazendo uma revisão da aula anterior, né? E se você está pela primeira vez assistindo, então você vai conseguir pegar uma revisão do que foi. O nosso curso, ele é de teologia bíblica, né? Onde a Bíblia, ela é a base de tudo, para que nós possamos entender. E durante o período a gente vai adicionando, as pessoas vão chegando, tá bom? Então, às vezes a gente precisa dar uma pausa aqui, mas é para poder adicionar quem está entrando, tá? Então, se você já tiver na tela cheia, tá tudo ok, aí a gente já começa. Então, a revisão da primeira aula, que é uma introdução, onde a gente explica, né, qual que é o conceito da escola da Bíblia, que o propósito não é ensinar religião, e sim ensinar o que está na Bíblia, né? Que Deus, ele é único, né? É um só. Então, independente dos preceitos, de doutrinas, né? A gente tem que seguir o que está na sua palavra, que é a Bíblia, que é inspirada por ele, né? Através do Espírito Santo. Então, nós vimos que a palavra Bíblia, ela é originária de uma planta que ela ficava na região ali do Egito, né? Ela era muito rica naquela região, então era produto de exportação desse porto aqui fenício, né? Então esse porto se chamava Biblos. E logo depois, era uma região ali do Líbano, né, atual, onde era exportado papiro. Papiro você já ouviu falar, né? Então, o papiro ele era justamente aí dessa planta, né? E o plural de biblos em grego era tabíblia. Então, tabíblia significava literalmente livros, né? Então, mais adiante, o latim ele trouxe essa palavra grega para o próprio latim com o significado de livros sagrados, ou seja, os livros que compõem a Bíblia, né, as sagradas letras. E aí por isso que ficou um conjunto de livros. Mas o significado originário da palavra Bíblia vem de biblos e quer dizer justamente a planta que era abundante ali na região do Rio Nilo, tá bom? Então, nessa época, ela era produto de exportação. Então, ela foi. É por isso que você não encontra a palavra Bíblia na sua Bíblia, né? Porque ela foi uma derivação para dizer que é um conjunto de livros, né? É uma organização de livros. Então, esse é o significado da Bíblia, né? Se você já não sabia, mas é justamente esse é o significado. Ok? E aí, conhecendo um pouco a Bíblia, nós temos que ela é livros, né? O significado dela. E quais os idiomas foram escritos, né? Hebraico, aramaico e grego. Qual que é o ponto de atenção nesse estudo, quando a gente vê a língua da qual ela foi? Essas línguas, elas tinham, vou adicionar aqui o pessoal, mas essa língua, ela tinha uma cultura. E essa cultura precisava ser respeitada, né? Então, quando a gente pega a linha cronológica, criação do homem, né? Desde Adão e Eva, até a plenitude do tempo, que nós falamos que é quando Jesus ele chega para cumprir o propósito de Deus, que é estabelecer a sua igreja.
Deus ele tinha um relacionamento com o povo hebraico em torno de quase 4.000 anos. Então, esse aí muda todo o contexto de uma cultura. A cultura hebraica ela é totalmente diferente das demais culturas a nível de planeta, né? Então, Deus tinha esse relacionamento. A gente encontra muitas coisas em todos os profetas onde Deus tinha um relacionamento profundo justamente com esse povo escolhido dele. Então, se você pegar o estudo do livro do profeta Isaías, você vai ver um relacionamento de Deus ali com aquele povo que é diferente dos demais, né? Então, era um povo que estava em rebeldia, estava a caminho do cativeiro da Babilônia, e Deus estava, através do profeta, levando a sua mensagem de advertência para que eles se arrependessem de seus pecados e pudessem, assim, voltar para o Senhor. Quando nós lemos Oséias, é no mesmo estilo. Miqueias também é no mesmo estilo. E Joel. Então, o povo de Israel está adorando outros deuses, e aí Deus, que ama o seu povo, ele o está advertindo para que esse povo se arrependa e volte. Esse é o contexto. Então, quando nós pegamos o livro do profeta Isaías, ele é considerado como o evangelho do Velho Testamento. Ele é considerado como o livro de salvação. Em que contexto? Porque ele fala muito mais do renovo que viria, que seria o Messias, né? Jesus, o ungido de Deus, para poder salvar a nação de Israel. Só que essa salvação que Deus ali está profetizando para eles, após o próprio cativeiro, é justamente na pessoa de Jesus. Então, precisa Jesus vir depois de 730 anos, que foi a profecia de Isaías, é cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Tem uma passagem no Novo Testamento, lá em Lucas, que fala, né? Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele pega o rolo do profeta Isaías, ele lê e depois ele fala: olha, essa profecia acabou de ser cumprida. Isso acabou causando um desconforto muito grande no israelita que estava ali, pois eles não viam Jesus como o ungido, o Messias, né? Mas Isaías já trazia essa informação que eles, infelizmente, não entenderam, porque eles estavam esperando o Messias de fato guerreiro, né? Aquele que fosse enfrentar o seu inimigo principal, né? No caso dos israelitas, o Império Romano. Mas Jesus assim não fez, né? Ao contrário, Jesus morreu pelas mãos do opressor de Israel. Então, o povo de Israel ficou, de fato, muito decepcionado e desapontado, né? Porque eles não imaginavam que o Messias viria dessa forma. Mas quando nós lemos todos os profetas, eles falam justamente dentro desse contexto, que o Messias, ele viria para estabelecer a paz, estabelecer o reino, porém não através da guerra, da força, mas sim através dessa humildade que ele assim o fez, né? Quando lemos Isaías 53, a gente tem uma definição muito clara de quem era o servo sofredor. Esse servo sofredor é Jesus Cristo que realizou tudo aquilo que Deus assim o tinha permitido, né? Então, quando nós falamos que foi escrito na língua hebraica, aramaica e grego, é justamente para trazer para nós que a Bíblia que eu e você temos nas mãos, ela foi escrita para todo o povo, isso é notório, porém ela tem uma particularidade muito grande, que é em relação à cultura de um povo, né? Então, se faz necessário o estudante da Bíblia ele ter um pouco de conhecimento da cultura judaica, para que ele possa aplicar dois conceitos que nós vamos estudar. Um é a exegese, é quando você tira para fora do texto, interpreta e coloca em prática hoje. E outro é a hermenêutica, né? Quando você vai ver se de fato faz sentido aquilo para você ou Deus estava tão somente conversando com aquele povo, né? Nós temos uma conversa de Deus lá em João, capítulo 4, né, na pessoa de Jesus, com uma mulher chamada mulher samaritana. Essa conversa de
Jesus estava tendo com ela, você acredita que nós podemos hoje aplicar nossas vidas hoje? João 4, 23 e 24. Quem quiser ler para nós, fica à vontade. Só abrir seu microfone, né? Vamos esperar os demais chegarem lá, mas Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Aí você pode ficar à vontade para ler. Aí nós vamos fazer uma aplicação na íntegra, né? Se esse texto ele tem a ver conosco hoje. Você pode repetir para mim o livro e o capítulo? Isso, Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Pode procurar com calma, tranquilidade, vamos esperar todo mundo chegar, né? É João 4, A gente já vai se acostumando que nós vamos ler bastante, isso é bom. é João 4, versículos 23 e 24. correto. Pode estar lendo? E quem achou pode ler para nós, tá? Mas a hora vem, e agora é, em que os judeus, mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ok, perfeito. Aí vamos aplicar agora esse contexto. Esse trecho que foi lido, eu consigo trazer para nós hoje, 2024, dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade, faz sentido esse trecho do Evangelho? O que que você acha? Para mim, sim. Faz, ok. Quem mais? Eu acredito que sim também, irmão. Hum? Para mim, Sim, sim. hoje Sim. a gente adora o Senhor em espírito e em verdade, porque a gente não está presente mais, né? Junto com Ele, mas a gente está através da palavra dele. Perfeito. Isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que também tem a questão, né, porque o que ela questiona Jesus ali é o fato de aonde eles deveriam adorar, né? Se era ali no poço ou se era em Jerusalém, né? E aí Jesus ali, né? Vai mostrar que o Pai está procurando que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, né? Exato. Tipo, Então, pela questão ali do que, tipo assim, o lugar não é Jesus está apontando que o lugar não é o físico, porque ela queria saber se era num local físico ou no outro local, né? Se é o que uns dizem ou o que outros dizem. Aí Jesus vai quebrar essa noção de local físico, né? Para mostrar que o Pai está procurando que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? E até que ele faz o paralelo da água que ela vai buscar, que não é a água a física que ele está se propondo a oferecer para ela, né? Mas é a água viva, né? Eu acho que por isso tem aplicação hoje também, né? ok. Perfeito. É Então, legal esse ponto de vista, né? A hora vem, né? Então, a hora é agora, né? Esse é o momento, né? Assim, pelo meu ponto de vista, né? É que nem ele fala, mas a hora vem, é agora. E agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, né? Ele me procura, procura você, procura cada um, né? Basta, né? Estou à porta e bato, basta eu abrir meu coração e deixar ele entrar, né? E ter a sensibilidade de poder estar adorando, né? Porque não é fácil, né? A busca é contínua, né? Então, é adorar realmente em espírito e em verdade, né? Eu tenho que estar procurando olhar
o meu ser, o que que me interfere, né? O que está interferindo em eu poder adorar a Deus, né? A minha vida, é, no trabalho, o que que tá causando esse desvio, né? Então é o meu fardo, né? Eu tenho que realmente entregar o meu fardo para ele, né? Para que possa tá realmente eu podendo adorar ele em espírito e em verdade, né? Que é muito difícil, mas também não é impossível, né? Por isso que estamos nessa busca contínua, né? Acredito eu. Ok. Muito boa participação, gente. É isso mesmo. Só lembrando, quem entrou depois, entra no chat, escreve seu nome completo, porque é a lista de chamada que está nele, tá? Então, só entrar no chat lá e colocar seu nome. Se tiver dificuldade, aí ao término da aula a gente te ajuda, tá bom? Só para que nós possamos ter seu nome completo aí. Mas quando a gente fala justamente dessa passagem, nós estamos sim mencionando essa aplicação, né? Dois conceitos, duas ferramentas de estudo chamado exegese e hermenêutica. Então, quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, estava conversando com uma mulher samaritana, ele justamente realizando esse conceito do que é para aquela cultura e o que é para a nossa cultura. Então, aquela cultura da mulher samaritana não adorava em Jerusalém, eles adoravam no Monte Gerazim, que eles achavam que era o correto, porque os seus antepassados adoravam lá. Já o judeu considerado puro, que é da linhagem aí dos próprios apóstolos, né, que estavam junto com Jesus, eles adoravam tão somente em Jerusalém. Aí Jesus chega e fala para a mulher samaritana: olha, a partir de agora, né, esse tempo vai chegar. A verdadeira adoração não vai acontecer lá no monte, onde vocês consideram, e nem onde os judeus puros consideram, que é em Jerusalém, né? Ou seja, ele estava falando, a partir do estabelecimento da igreja, Deus vai habitar dentro de você. Você vai ser o templo do Espírito Santo. E você vai ter em tuas mãos algo que é conhecido como a palavra de Deus, ou seja, que é a Bíblia que você tem. Então, toda adoração, ela é proveniente do que está na Escritura. O ser humano, ele não pode criar nada diferente do que está na Escritura. Então, toda forma que Deus quer com que você trilhe, caminhe até a eternidade, vai estar na sua Bíblia. Então, você não precisa inventar nada. Só que qual que é o grande problema? Infelizmente, o mundo religioso cria muitas coisas, ou seja, algumas doutrinas humanas. Isso acaba saindo do ideal de Deus, né? Então, aqui Jesus ele está justamente chamando a mulher samaritana nesse sentido. Olha, não se preocupe, não vai ser lá e nem aqui, e sim, né? Eu vou querer pessoas que me adorem em espírito e em verdade, né? Esse era o conceito de Jesus. Essa verdade, conforme foi dito, né, é a palavra. Em espírito, você tem o Espírito Santo dentro de você que te conduz a desenvolver vários aspectos de uma vida que agrade a Deus, né? Continuando a nossa revisão aqui, foram escritos em 3 continentes, né? Na África, na Ásia e na Europa. Então, a escritura ela não foi escrita no nosso continente, né? Então, nós precisamos considerar essas culturas, né? Da África, da Ásia e da Europa. Mudou-se muitas questões geográficas? Mudou bastante, né? Quando nós pegamos regiões citadas na escritura, geograficamente, algumas não temos a localização, mas graças à arqueologia, boa parte nós temos sim uma região muito localizada. Nós temos boas passagens de Paulo que você acompanha no Novo Testamento, que é uma região da Espanha que você conhece hoje, e principalmente uma região da Turquia que você conhece, tem a região do Líbano também, toda ela é citada aqui no Novo Testamento, tá? E quando a gente tiver um tempo, a gente acaba que observa isso aí também. Mas o período que levou-se para escrever a Bíblia foi em torno de 1500 anos. Aí a gente só reforça de novo. Se você encontrar algum material acadêmico dizendo que foi de 1400 a 1600, é aceitável, não tem erro nenhum, tá? Porque é um período que os próprios estudiosos, né, e arqueólogos consideram, tá bom? Agora vence o erro se alguém falar, olha, levou 1700, 1800.
aí já não é um senso comum, tá? Mas normalmente não se tem essa dificuldade, isso é muito tranquilo. Nós tivemos aí em torno de 40 escritores, né? E o total de livros são 66 livros. Você tem essa divisão em duas, né? O que nós conhecemos como Antigo Testamento tem 39 e o Novo Testamento tem 27. Quando nós estudamos teologia, nesse estudo mais aprofundado, nós aprendemos que testamento, ele não é o mais indicado a ser usado. O mais correto a ser usado é aliança, a antiga aliança e a nova aliança. Pois o que Deus fez com o seu povo foi justamente isso, foi uma aliança, né? Ou pacto, que é a mesma coisa. Aí, quando já veio, né, um período mais longo, o pessoal começou a mudar. Mais para frente a gente vai estudar isso com mais detalhe. Então, eles colocaram o testamento, mas o correto é pacto ou aliança, a nova aliança e a velha aliança. Dentro da escritura você tem lei, história, poesia, profetas, tem profetas maiores e menores. O que são os profetas maiores? Eles pegam um período maior da história, ou seja, eles vão estar profetizando um período mais longo. Isso não corresponde ao tamanho do livro, exceto aí também Daniel e Isaías, né? Isaías tem em torno de 66 capítulos, então ele é um livro longo que também abrange um período muito longo da história. Só o ministério de Isaías levou em torno de 58 anos, então é um profeta muito considerado, né? E no Novo Testamento nós temos Evangelho, histórias, cartas, as cartas de Paulo e as cartas gerais, né? Exemplo, a carta do próprio Tiago é considerado carta geral. E profecias, Apocalipse, né? Então nós vimos que a teologia, ela é o estudo da pessoa, do caráter e da criação de Deus, tá? É bom lembrarmos que o homem, por mais estudioso que ele seja, tanto na parte arqueológica, né, quanto na parte da escritura, nunca nós vamos conhecer 100% da essência de Deus. O que nós conhecemos é o suficiente para que nós possamos chegar até a sua presença, né? Porém, tem muitas coisas que nós não entendemos e eu acredito que nós não vamos entender a maneira pelo qual Deus age. Nós não sabemos, né? Mas não devemos nos preocupar com isso, e sim fazer o que é o essencial, o básico que ele precisa, né? Então, a raiz da palavra teologia vem do grego, que é theos, quer dizer Deus, e logia, né, no nosso português, que no grego é logia, quer dizer estudo, né? Então, a gente pega esse compilado e define que a teologia, ela é o estudo da pessoa, do caráter e da criação de Deus, né? Nós temos a teontologia, que vem do grego, é formada, né, de três vocábulos: theos, que é Deus, ontos, que é ser, e logos, que é palavra ou lógica, né? Daí é o estudo do ser Deus, né? Da essência de Deus. Isso se chama teontologia. Bom, e nós vimos também os tipos de teologia. A teologia filosófica, que é aquela teologia do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia e da lógica. Então, normalmente, quem ensina essa teologia vai estar muito mais voltada para essa questão da ciência, da exatidão, do estudo empírico, né, que é aquele experimentado mesmo, né? Então, qual que é a grande dificuldade aí? É a questão do ceticismo da fé. Porque tem muitas coisas na sua escritura que você só vai ter o entendimento se você aceitar pela fé. Porque aparentemente não tem uma explicação muito lógica daquilo, né? Não se tem essa explicação. Mas aí você precisa ter fé porque Deus assim o fez, né? E tem coisas que nós não devemos questionar, nós temos que aceitar. Deuteronômio 29 já fala que as coisas reveladas, a gente fica com essas reveladas.
Aquelas que Deus não revelou, não cabe a nós questionar, né? E nós temos a teologia religiosa, que ela é o estudo do ponto de vista das próprias religiões, experiência pessoal, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa teologia, porque amanhã ou depois cada um de nós pode criar uma teologia religiosa. Então é por isso da essência da escola da Bíblia e não ensinar religião, porque religião ela é muito tendenciosa. Se você pertence a um grupo religioso, você pode afirmar categoricamente que aquilo que você faz é correto. Só que aquilo que você faz, ele não está dentro da palavra de Deus. Então, logo, pode ser correto para mim, porém para Deus não é, né? Porque ele já deixou seu manual, que é a Bíblia, né? E nós temos a teologia histórica, que é justamente do ponto de vista da história, né? Então, é bom você saber um pouco como que funcionou todo esse processo, igual a gente falou, né, a relação de Deus com o povo hebreu. Por exemplo, o povo hebreu, eles antigamente faziam várias festas, né? Eles tinham a festa da lua nova. Nós fazemos hoje a festa da lua nova? Nós não fazemos. Por quê? Porque é da cultura deles. Antigamente, eles tinham a festa do tabernáculo. Nós não fazemos. Eles tinham a festa da colheita, né? Também nós não fazemos. E era cultural daquele povo, e Deus aceitava. Então, o judeu, independente de onde ele morasse, ele tinha que ir adorar no templo, em Jerusalém. Então, esse era um processo dele. Hoje você não tem um local onde você precisa ir pelo menos uma vez no ano, né? E a teologia bíblica. Gente, todo mundo colocou o nome lá, não? Ainda há tempo. Se tiver dificuldade, você fala, tá? Mas aí nós estudamos a teologia bíblica, que é o estudo de Deus do ponto de vista da Escritura, onde Deus ele usa a sua própria linguagem para poder conversar com o ser humano, para poder passar para nós o que ele quer, né? Então aqui não depende de terceiros, e sim depende do meu relacionamento com Deus, de entender o que ele deixou na sua palavra, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Se tiver, só perguntar, tá? Que aí a gente esclarece. E nós vamos ver princípios importantes no estudo da Escritura. Você consegue, para aqueles que já viram, ok, mas você consegue identificar o que que é essa imagem? Olha aí na tela do seu celular, computador. Quem souber já fala para mim o que que é. Tem alunos aí do presencial que não pode falar, tá? Porque você já viu isso. Hoje é só uma revisão para você. Mas não tem como falar, né? Vamos ajudar mais um pouco. E agora? O que que é isso? Um urso polar, sei lá. É um urso, né? Vamos ver se é isso. É um urso? E vamos ver. Vamos dar mais uma dica. Vamos desvendar aqui. E agora? Ah, é um urso polar. É, né? Então. Mas na primeira imagem não tem como a gente saber, né? Aí foi, é um urso, né? Agora vamos para a próxima aqui. Opa, essa está mais difícil. O que que é isso? Alguém arrisca? Também, só com uma imagem é difícil, né? Vamos para a próxima. E agora? Difícil. Ovelha? Oi? Ovelha, né? Alguém falou? Ovelha. Ovelha. Ah, ok. Vamos ver. Será que é uma ovelha mesmo? Acho que é uma ovelha. É uma ovelha. Isso, uma ovelha. Qual que é a lógica de tudo isso? O estudo da palavra do Senhor é assim.
Eu não posso pegar um ponto isolado e tirar uma conclusão, porque senão eu vou dizer que é uma neve, só que é o urso polar. Eu vou dizer que é uma pedra, só que é uma ovelha, né? Então eu preciso cuidar. É igual um trecho da Escritura que você conhece muito bem. Eu vou perguntar e você vai falar para mim. Eu tenho certeza que você sabe citar alguma coisa dele. É o Salmos 23. Como é que começa o Salmos 23? O Senhor é meu Senhor é meu pastor e nada me pastor, falta. nada me faltará. É isso. Sabe que esse trecho da Escritura, ele é muito rico. Ele mostra um relacionamento de Deus, particularmente, né, como bom pastor do seu povo. Ele é tão profundo que a gente acaba esquecendo o próprio autor, né, ou seja, o escritor inspirado, que é Davi. Mas ali está mostrando que quem tem Deus, ele não vai faltar na vida dessa pessoa. Não é que as coisas não vão faltar para você. Sim, quantos de nós já não passou ou passa dificuldade? Todos nós, né? Seja necessidades básicas ou seja com a saúde. Então é assim, me parece que Deus, ele não interfere muito nesse sentido de que, ah, não, ele é meu filho fiel, então ele não vai ter nenhuma dificuldade. Não. Sabe quando isso nós não teremos? É só na eternidade. Isso aí já é promessa de Efésios capítulo 1, né? As bênçãos nas regiões celestiais e não na terra. Então, quando o Salmo 23 traz esse contexto para nós, ele está dizendo que aquele que tem Deus, Deus como o único, né, sumo e bom pastor, não vai faltar para essa pessoa. Assim como Paulo, lá em Romanos, cita que nem a morte, nem a altura, nada nos separa do amor de Deus, ele está justamente dizendo isso, é o amor que Deus sente por nós. Agora, quem se separa do amor de Deus? Somos nós, né? Então, sempre a essência é essa, olha, vamos ficar com Deus. Isaías 41, 13 já fala isso, quando Deus, né, ele toma nós para ele, né? A sua mão poderosa está sempre conosco. Mas em que sentido? É justamente quando eu estou com Deus, né? Porque a matemática de Deus é bem clara, né? Se você está com ele, você vai só somar, independente dos problemas. Aí Jesus vem e fala: minha paz, né? Eu vou deixar para vocês, não como o mundo deixa, né? Ou seja, independente do que você está passando, tem que ter a tranquilidade e a paz que vem de Jesus, né? Então, quando eu estudo a Escritura, eu não posso pegar texto isolado, porque senão eu posso tirar uma conclusão errada daquilo que a palavra está dizendo, tá bom? Ó, muitas pessoas têm um respeito. Ó, ia perguntar, Pedro? Jones, Jones, pode perguntar. eu mandei o exemplo da imagem, que a gente não vê só um quadradinho, não é o suficiente para a gente ver o todo, né? A minha pergunta que é com relação ao que o irmão falou das teologias, né? Da religiosa, a, a, e as demais, a bíblica, que é o nosso foco aqui, e a questão da sistemática, que daí seria justamente essa questão de não ser um quadradinho só, mas de analisar todas as, né, todas as citações sobre aquele assunto. O irmão não citou sobre a sistemática. Isso. A sistemática a gente estuda num estudo mais à frente, porque nós entramos em um outro conceito da teologia que se chama crítica textual. A crítica textual, ela vai fazer com que a gente entre dentro da escritura de uma maneira, de fato, sistemática e ver ponto a ponto, né? Por exemplo, a gente vai ver porque em algumas passagens, exemplo, como o Salmo 119, 37, nós temos dois achados, a dos textos massorético e a do achado do Mar Morto. E tem uma frase lá nesses dois achados que não foram citados, né? Então a gente vai com calma, né, analisando ponto a ponto para ver por que se chegou a essa conclusão, né? Então a questão da própria teologia sistemática, ela é muito válida mesmo justamente nesse contexto.
é muita informação se a gente já começa com ela, né? Então, por isso que a gente começa a caminhar com as que são mais utilizadas hoje, para poder ter uma bagagem e depois de onde chegar lá e já ter mais uma noção de como que a gente pode abordar ponto a ponto na escritura, tá? Tem algumas traduções que aí a gente consegue ver até na crítica textual, por exemplo, já no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, onde você tem um versículo em uma tradução e na outra tradução você não tem. Então, como que eu já vou chegar e explicar, por exemplo, olha, é por conta disso, né? Então, primeiro a gente dá uma bagagem para que nós possamos juntos chegar nesse entendimento. Ah, não tem, é por conta disso, mas não é um erro da escritura, né? Ou alguém acabou comendo bola e esqueceu. Não, não é. Então, a gente vai caminhando por partes até chegar nessas questões. Muito boa, né? Mais dúvida, gente? É isso aí, nós temos que participar bastante mesmo. Mas, assim, ó, muitas pessoas, elas têm o respeito vago e de uma maneira generalizada da escritura, mas poucos têm uma firme convicção de que, de fato, a Bíblia é para ser absolutamente a única autoridade. E aí, até voltando um pouquinho na questão da teologia, muitos vão ficar, por exemplo, com a teologia religiosa, porque tal líder religioso trabalha somente com essa vertente, né? Ah, não, é teologia filosófica, porque eu gosto muito da parte da ciência, da psicologia como um todo, né? E aí já vai nesse contexto. A única teologia onde a gente vê a autoridade absoluta é na teologia bíblica, né? Até é o primeiro conceito da primeira aula. Você crê na Escritura? Sim, já é meio caminho andado, porque de fato nós vamos falar dela, né? Por acreditar ser a palavra inspirada de Deus, né? Poucos leem porque foram ensinados a pensarem que é para ser lida apenas por quem está na frente. Isso é uma realidade que acontecia no passado. Acontecia sem a gente citar grupo religioso, mas no passado era só aquela autoridade que estava lá na frente que podia ler, tá? E aí hoje você vê que não tem limites, né? Então, qualquer pessoa pode ter um exemplar da escritura e ler, mas no passado era muito difícil. Tanto que os principais pergaminhos, né, ou rolos, eles só tinham na sinagoga, na época de Jesus, né? Você não podia ter em casa, ou era o governo que tinha, ou era quem tinha muito dinheiro mesmo, né? Ou era a própria sinagoga. Hoje não, hoje você tem de maneira gratuita. Exceto se você pegar um país, né, por exemplo, que você conhece, se chama Coreia do Norte. Se lá você for um cristão ou você tiver o exemplar da escritura, é pena de morte, né? Então não tem conversa. Existem outros países, mas a Coreia é mais para você poder entender. Infelizmente, né? 2024 existe isso, né? Assim, Jesus incentiva ao exame das Escrituras de forma profunda, né? Em João 5:39. O livro de Atos, ele valoriza a atitude daquelas pessoas que, ao aprenderem da palavra de Deus, nas suas casas ou aonde elas estiverem, elas vão examinar a Escritura. Então, qual é o meu papel enquanto estudante da Escritura, sobretudo, servo e discípulo do Senhor? É examinar o que eu estou aprendendo. Está correto? Ok. Em Atos 17:11 fala que os bereanos, eles eram, né, mais nobres porque eles consultavam aquilo que eles estavam aprendendo. E como ler e estudar a Bíblia? De que forma nós fazemos? A importância no estudo bíblico, né? Começou com o maior exemplo, que é Jesus. Ele inaugurou o seu trabalho aqui na Terra ensinando. E a gente tem essa passagem de Lucas 4:14 a 15. Jesus ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então era natural o judeu, quando ele saía
de sua cidade e ia para outra, normalmente quando nós fazemos isso, hoje você sai da sua cidade, você já deixa reservado um hotel, né? Se você não tem parente, não tem nada. Então, quando você chega nessa cidade, a primeira coisa que você faz é ir fazer ali o seu check-in no hotel. Já o judeu, não. O que que eles faziam? A primeira coisa era justamente procurar uma sinagoga, principalmente se estava chegando próximo ao pôr do sol, né? Da sexta-feira. Então, ele fazia isso, todos eles, e Jesus não era diferente. Então, ele tinha que começar. Ele também encerrou o seu ministério com um estudo bíblico, Lucas 24, 27. Aí fala, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que gostava a respeito dele em todas as escrituras. Então, esse é o papel do discípulo, a gente tem que fazer isso. O nosso dia a dia tem que ser falar de Cristo para as pessoas, né? Falar do seu amor por todas elas, né? Interessante, desculpa, assim, na época, né, que Jesus, eles procuravam a sinagoga, né? Hoje em dia existe muito essa preocupação com o que eu vou ter no dia de amanhã. E Jesus, eu acredito que ele vem trazendo, né, para o meu dia de hoje, vamos dizer assim, para mim não ter essas preocupações exageradas como está nas Escrituras, né? E sim acreditar na providência divina, que tudo vai acontecer conforme o tempo dele e na forma que ele quer. Ótimo. Eu só não entendi a parte final. Foi uma pergunta ou você só completou o pensamento? Não, é um pensamento. Assim, né, não sei se eu estou certo nessa forma de pensar. Até uma pergunta. Na parte, né, das escrituras, o que traz para mim no meu dia de hoje seria não se preocupar tanto com a vida mundana, vamos dizer assim, e acreditar mais na providência divina. É isso que a Bíblia vem trazendo hoje. Seria isso? Isso, é correto. Até porque, assim, ó, hoje nós temos uma agravante, algo que piora dessa nossa preocupação, é, assim, algo chamado ansiedade. A ansiedade Correto. está de maneira generalizada, porque você já está antecipando algo que talvez nem aconteça, né? Então, às vezes a gente Sofrendo antecipadamente, né? porque às vezes a gente acaba antecipando algo que realmente nós nem sabemos que vai ocorrer. Isso acaba atrapalhando muito a nossa vida. Isso tira, às vezes, de nós o foco dessa confiança, porque Deus, em toda a Escritura, ele faz questão com que a gente possa confiar nele, entregar de fato as nossas vidas a ele. Ou seja, está difícil, tá, mas ele dá um jeito. Entendi. Então, nem no caso da ansiedade, que né, o senhor já né, falou. No caso, as preocupações que me trazem a ansiedade me faz sofrer antecipadamente, sem saber o que vai acontecer daqui 5 minutos, por exemplo. Uhum. Exatamente. Isso, É bem então, isso faz com que eu perca o foco, né, o meu contato consciente com Jesus e olhe mais para dentro de mim mesmo, mais o meu eu, ou não. Deixa eu ver. É assim, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir muito bem, mas o seu áudio não está saindo bom para mim, David. Você- Eu estou escutando interferência de algum microfone aberto, está muito forte para mim. Não sei se é porque que eu estou com fone, mas tem um microfone que está aberto e está fazendo Para chiado. mim também. Tá escutando? Então tem que ver se a gente não consegue deixar o microfone ligado só de quem vai falar realmente. Isso. Isso é até bom, porque daí não dá interferência. Se tiver com o seu microfone aberto, quando o outro estiver falando, a gente não consegue ouvir muito, né? Dá interferência mesmo. Mas eu estou olhando aqui, a maioria está com o microfone fechado agora. Se você quiser só fazer a pergunta de novo, David, a gente responde. Certo. E, assim, a pergunta foi sobre a ansiedade, que nem o senhor comentou, né, que o senhor falou. Isso faz com que eu perca o meu contato consciente com Deus,
por estar nesse momento de ansiedade, vamos dizer assim, eu acabo olhando mais para mim mesmo, né, através da ansiedade, sofrendo antecipadamente com aquilo que eu não sei o que pode acontecer, com aquilo que está vindo, eu sofro por aquilo, e isso faz com que eu perca o meu contato consciente com Deus, nesse intervalo de tempo, isso, né, o que pode prejudicar, né, o que pode me trazer, assim, a perder com esse tempo. Isso, você usou a palavra final correta. Então, a partir do momento que eu deixo a ansiedade se tornar uma tag, que a gente fala que é o transtorno generalizado de ansiedade, sim, eu vou perder esse contato não somente com Deus, mas como com o meu mundo presente. Isso é fato, porque ter mente ansiosa me faz perder muitas coisas, até as coisas, vamos dizer, né, mais cotidiana do nosso próprio relacionamento com aquelas pessoas que estão próximas a nós, né? Então, no final, que a gente acaba não vivendo isso profundo com pessoas que nós amamos, e quem dirá com Deus, né? Às vezes a gente acaba deixando ele em segundo plano, aquela confiança que ele quer que a gente tenha, de que ele vai cuidar, a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? Sempre eu lembro que hoje nós temos, a nível mundial, a cada 3 pessoas, apenas uma não tem um tipo de transtorno mental. Isso incluindo a própria ansiedade. Então, sim, veja que na nossa vida hoje, corrida como ela é, e essa globalização, o ser humano ele precisa tirar um tempo para sua mente, para oxigenar o cérebro, porque senão você deixa a ansiedade tomar conta e é natural que você venha acabando esquecendo das coisas de Deus, né? Sem dúvida alguma. Legal, obrigado, professor. Muito bom, vamos continuar que temos bastante assuntos ainda, né, sobre esse tema. Mas o estudo bíblico foi um meio utilizado pela igreja primitiva, lá do primeiro século, na divulgação do evangelho, né? A gente acompanha isso lá em Atos. E o fortalecimento dos próprios convertidos, né? O crescimento na fé. Então, assim, quer crescer na fé, na intimidade com Deus, amadurecer, não tem outra receita, tem que passar tempo na palavra dele. Não tem como, né? Eles seguiam os passos de Jesus e acreditavam, como ele, que a pesquisa da Escritura levaria os homens ao encontro de Deus. É o que a gente sabe, não tem como. Quanto mais tempo na palavra, decorando, parafraseando, que é contando a história com as suas palavras, porém sem mudar o contexto, tudo isso vai te ajudar bastante, porque isso faz parte da metodologia do estudo bíblico, né? Porque todos aqueles que se aproximam da Bíblia precisam utilizar um método de estudo. Agora, uma pergunta, né, para nós. Como que você estuda a Escritura? Qual que é o método que você utiliza? Você tem hábito de grifar, de decorar, de pegar um caderno e escrever? Como que você faz? Lembrando, não tem a maneira certa, certeira e nem a errada. Existem métodos que vai te facilitar, né? Porque às vezes a forma que você lê, para você, é 100%, você consegue absorver. Mas já para o vizinho, ele não consegue, ele tem um método dele, né? Tem alguém que às vezes levanta de madrugada para poder estudar. Tem pessoas que não conseguem, mas ele consegue absorver nesse período. Tem pessoas que é só pela manhã, tem pessoas que gostam de anotar, já outras não, né? Então, isso é muito particular de cada um, né? E assim, não há problema nenhum em ter método de estudo, né? Desde que ele seja válido e te conduza aos resultados verdadeiros, né? Que é a obediência da própria Escritura. Nós precisamos fazer um estudo da Bíblia independente do homem. A Escritura hoje, ela não precisa de um intérprete, ou seja, ela não precisa de um homem para dizer, olha, é assim. Não. Você pode, com um coração aberto, uma mente aberta, fazer uma oração, pedir sabedoria a Deus para Ele te conduzir dentro da palavra dele, e você vai ver o quanto que você vai crescer. Mas às vezes o que que nós queremos? Nós queremos as coisas mastigadas, né? Então alguém mastiga e passa. Não, você tem que fazer esse processo, né?
porque aí você vai compreender a Bíblia bem mais, né? E a razão de estudar a Bíblia por si mesmo é assim, ó, a primeira razão é que não devemos absorver a teologia dos que nos rodeiam. Que às vezes você aprendeu um tipo e aí você acaba que pegando o que essa pessoa quer passar para você, né? E outro, a má exegese encontrada na literatura sobre a Bíblia, né? Então, às vezes a pessoa pega um trecho isolado e ela fala, é isso. Mas será que é isso? Professor, então, assim, essa forma que o senhor vem falando, então volta naquelas imagens, né? Não adianta eu querer achar, né? Entrar no achismo, né? E aí isso significa tal coisa, só que eu tenho que pegar não o trecho isolado, mas sim o conteúdo para poder estar distinguindo o que aquilo vem querendo me dizer, no caso. Seria Correto. um bom método para estudar a Bíblia, no caso. Seria uma melhor forma. E, Uma forma mais fácil, vamos dizer assim, de estar conseguindo compreender, não pegar trechos isolados, mas sim o conteúdo. sim, sabe qual que é a grande questão hoje? Boa parte das pessoas que vão estudar a Escritura, além da questão do mundo teológico que cerca essa pessoa, é justamente isso, é ela buscar entender que existem duas divisões que Deus ele fez uma mudança muito grande, que é o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, Deus ele mudou todo o conceito do Novo Testamento em relação ao Velho. O processo de adoração é 100% diferente. Mais para frente nós vamos estudar dois pontos, que aí quando a gente já tiver mais bagagem, nós vamos compreender melhor. Mas na velha aliança era obrigatório o dízimo. Aí eu pergunto para vocês, para quem que era obrigatório o dízimo? Os levitas, né? Não, os levitas, eles recebiam, né, o fruto desse dízimo, mas era obrigatório para quem? Os levitas recebiam porque eles não herdaram terra, né? Então, o trabalho deles era ser sacerdote, cuidar, né, ali da adoração como um todo. Aí eles Todos, receber. Fala, Marcelo. todos deviam o dízimo, né? Todos deveriam dar o dízimo. Sim. E a administração seria dos levitas. Mais alguém? Agora a gente vai pegar como povo. Era obrigação de dar o dízimo o gentil ou o judeu? Todos. Todos. O, o Na nova judeu. aliança, acredito, Os na nova judeus, aliança, acredito que não tem mais, né? Na nova aliança, isso foi extinguido, eu entendo. Isso, não se preocupe que mais para frente a gente vai entrar nisso. Nós temos duas aulas para poder falar, né? Mas já antecipando para você, era obrigatório estar na lei, né, de Moisés. Antes, com Abraão, não era obrigatório, dava, né, de maneira deliberada. E aí Deus veio organizando na lei mosaica e se tornou obrigatório para os israelitas, tá bom? Especificamente para o judeu. E depois, na nova aliança, foi abolido. E aí, como que nós vamos chegar nesse contexto? Então, mais para frente, depois a gente vai caminhando aos poucos. Aí, quando chegar lá, a gente vai ver como que foi esse processo de transição, tá bom? Mas é assim, isso se chama exegese, né? É quando eu aplico. Então, nós vamos aplicar a exegese e nós vamos ver por que que na nova aliança o contexto do dízimo ele mudou, tá? Mas se hoje eu não aplico a exegese de maneira correta, eu ainda vou achar, né, que está válido. Aí a gente vê todo um conjunto de leis que Deus deixou, que é assim, ele fala, olha, você não pode quebrar uma lei e fazer a outra, ou fazer a outra e quebrar aquela, né? Não. Se você vai cumprir, tem que ser por completo, né? Mas isso mais para frente a gente caminha sobre. Um motivo importante para o estudo bíblico é o fato de não possuirmos intérprete, ou seja, não precisa de alguém oficial para realmente confirmar que é aquilo. Não.
É aquilo que nós falamos. Primeiro vá de coração aberto, de mente aberta, peça sabedoria a Deus e com humildade estude. E deixa, porque a palavra ela vai entrar em você e vai causar, né? Ela vai incomodar, porque ela requer mudança de nós. É por isso que seguir a Cristo, o seu evangelho, não é simples. Ele requer mudança de nós, senão nós não aguentamos. Mas, assim, um estudo honesto e independente das escrituras ajuda a tirar os textos bíblicos, né, do seu sentido, vamos dizer, comum, né? Então, quando nós estudamos, tem que haver, da nossa parte, essa honestidade, não querer mudar, até porque a gente nem falou ainda, né? Quando Deus se refere a quem tenta incluir ou tirar coisas da Escritura, né? Então, sobretudo, é honestidade e humildade na hora de estudar, né, o texto bíblico. Mas como interpretar esse texto bíblico? De que maneira que se faz, né? É o que a gente falou até agora e vai dar a definição aí do que é exegese, né? Ela é uma palavra grega que significa interpretação, tradução, né? Ou seja, isso aqui é interessante, ó, levar para fora, expor. Então, quando você lê um texto bíblico, você precisa entender, de fato, quem, quando, como, para quê, o que que ocorria naquela cultura, naquela época, né, que foi vivido. É esse que é o contexto. Aí nós temos a outra que nós falamos que é a irmã dela, que é a hermenêutica, também de origem grega, significa arte ou técnica de interpretar, de explicar, né? Um texto ou um discurso dentro do contexto bíblico. É você aplicar a ideia para hoje. Nós fizemos isso no começo, você lembra? João 4, 23 e 24, Jesus com a mulher samaritana. Aí nós tiramos para fora, nós perguntamos, aquilo que está escrito é somente para aquela mulher ou nós aplicamos hoje? Nós aplicamos hoje para nós, porque hoje Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Abra sua escritura lá em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos aplicar hermenêutica nesse versículo. Vamos ler o versículo 4, 6, 4. Quem achou e quiser ler, pode ler para nós, tá? Ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é o único Deus. Isso. Agora, pode ler, Nalva, também, só o começo do 3, até o primeiro ponto. Está desligado, eu acho, seu microfone, Nalva. A verdade, perdão. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura. Ok, vamos fazer a aplicação agora. Quando ele fala, ouça, ó Israel, se a gente aplicar hermenêutica, ele está falando para quem? Ouça, ó Brasil, ó Estados Unidos, ó Inglaterra. Ou ele está falando diretamente ao seu povo chamado Israel? Ao povo. Só para o povo. Israel, exatamente. E aí tem muitas passagens que falam a Nova Jerusalém. Quer dizer que é a Jerusalém hoje, lá do Estado de Israel, não? Não.
Não, ele está se referindo ao céu, Não. a Nova Jerusalém celestial, né? Então é desse contexto. Ele está utilizando uma palavra de uma cidade que significa para aquele povo, para eles terem a importância. Apocalipse fala que lá no céu vai ter rua de ouro. Nós vamos andar em rua de ouro lá, será? Não? O que você acha? Isso nós estamos aplicando a hermenêutica, é o que nós temos que fazer no trecho ou no texto que a gente lê. Não, ali não existe. Eu acho, Hum, pode eu falar. acho que não. Eu acho que é só um termo, um método de explicar que será tudo maravilhoso, que será tudo assim, fora do normal, porque Deus, o Espírito Santo, é algo extraordinário. Eu acredito que vamos viver algo extraordinário. Correto, Jéssica. Então, quando a gente lê essa passagem de ruas de ouro, não é literal, tá? É bom a gente lembrar, na escritura existem muitas figuras de linguagem. As duas extremas, eufemismo, que é quando suaviza algo, e hipérbole, quando dá uma ênfase maior, né? Em alguns casos a gente fala o exagero, né? Que é justamente para poder chamar a atenção do povo. Nessa época que foi escrito, ouro era tido como algo muito valioso. Tanto é que o templo você tinha utensílios do quê? De ouro e de prata. Deus, ele é o Senhor do quê? Do ouro e da prata, né? Por quê? Porque mostra a questão do valor, né? Valor agregado. Mas não quer dizer que vai ser especificamente isso. Paulo foi elevado ao terceiro céu. Ele viu coisas indizíveis, né? Mas ele não conseguiu descrever. Por quê? Porque Deus só vai revelar isso quando nós não estivermos mais nesse corpo mortal, quando você for espírito, né? E voltar para ele. Mas a aplicação da hermenêutica nesse ponto é: Deus está falando aqui com Israel. Eu posso aplicar isso para mim hoje? Pode, no sentido de que, né, ouça você enquanto discípulo, né? O Senhor, nosso Deus, ele é um, né? É o único Senhor. E já lá no 3, conforme foi dito, nós podemos aplicar que nós vamos para a terra prometida de Canaã? Antes de você responder, eu já respondo. Não, na terra de Canaã, não, nós não vamos. Nós vamos para Jerusalém celestial, né? Para o céu. Então, tem coisas que eu consigo aplicar aqui. Se você lê Isaías capítulo 1, ele começa falando com dois estados que eram separados politicamente, né? Que se chamava Judá e depois Israel. Israel tinha a capital Samaria e Judá tinha a capital chamada Jerusalém, né? Após a morte de Salomão, houve a divisão do reino: Reino do Norte, Israel; Reino do Sul, Jerusalém, né, da capital. Mas quando Isaías começa a falar, ele fala justamente com esse povo, tá? Então ele não está falando conosco hoje, e sim com esse povo. Quando ele traz a advertência para quem? Para aquele povo, que era um povo que tinha que fazer toda uma tradição. Vamos dar uma olhada lá como que era o processo da adoração deles, o que que eles ofereciam. Abra lá em Isaías. A adoração naquela época era dessa forma, tá? Isaías capítulo 1. Alguém lê para nós o 11 só. Um 11? De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, nem de agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Exato. Uma pergunta para nós. Quando que foi a última vez que você
fez o holocausto de carneiros. Para quem não lembra, o holocausto era assim: você pegava um animal e queimava tudo, sem sobrar nada. É como se ficasse carbonizado. Isso significa holocausto, tá? Você fez isso recentemente? Quando que você pegou a gordura de novilhos gordos? Nunca. Nunca. Nunca mesmo. Nunca, Quando que você pegou o sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes e ofereceu a Deus? nunca. Não. Nunca. Então, Nunca. esse era o processo de adoração. Naquela época, você ia no altar, você oferecia o sacrifício, e aí você tinha a possibilidade de usar instrumento, danças, né? Esse era o processo de adoração na época aceitado por Deus, tá? Então, todas as vezes que usava instrumento, você tinha que sacrificar o cordeiro. Na nova aliança, quem que é o nosso cordeiro que foi sacrificado? Jesus. Jesus. Então, eu Jesus Cristo. preciso sacrificar Jesus todos os domingos? Não. Não. Agora, quando a gente aplica a hermenêutica, esse contexto aqui, ele era exclusivamente para Israel. Não era para outro povo, e muito menos para nós hoje, porque nessa época eles não tinham o sacrifício de Jesus na cruz, né? O Cordeiro Pascal, eles não tinham. Hoje nós temos, então você não precisa matar carneiros dessa forma que acontecia, tá? Então, para a gente compreender como que era. Dúvidas até aqui? Senão a gente caminha. Ó, estudar a Bíblia faz com que nós deixemos de usar textos isolados, né? Mas sim, a gente precisa buscar a mensagem na sua íntegra, né? E que o Espírito Santo ele transmitiu, porque foi ele que inspirou, né, os profetas e apóstolos do passado. Então ele conduziu todo o trâmite. Então, logo não tem erro algum na escritura. Um estudo bíblico sério, ele vai impedir a tendência de ser eclético, né? Ou seja, de dar ao texto vários sentidos. Não existe vários sentidos. É somente aquele que Deus quis passar mesmo, né? E por último, nós cremos que a razão mais importante para um estudo bíblico e sério é a vontade de Deus. Logo, é essencial que estudemos a palavra de Deus e procuremos compreendê-la, né, no seu sentido originário, né? Mas o grande perigo de você esboçar uma metodologia, né, criar a sua maneira de estudar, é levar alguém a pensar que cada item é independente dos outros. Não. A escritura toda ela é conectada. Desde que você pegue de Gênesis a Apocalipse, ela fala. Ah, Malaquias tem a ver com os evangelhos? Tem. Gênesis tem a ver? Tem. Deuteronômio? Tem. Em todos os livros da Escritura, você consegue associar Jesus, em todos eles. Só que às vezes a gente aplica de maneira errônea. Existe um detalhe que é interessante a gente saber do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus ele prometeu bênçãos materiais, tá? Eram bênçãos materiais. Então, ele prometeu dar uma terra que emanava leite e mel para quem? Para o brasileiro? Não, para os israelitas, terra prometida. Deus prometeu as bênçãos para Abraão, terra, povo e uma bênção universal. Essa bênção universal ele recebeu na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, tudo isso eram bênçãos físicas, exceto essa última. E para nós hoje, onde que estão as nossas bênçãos? Está lá em Efésios 1, a partir do versos 3 em diante. As nossas No bênçãos... céu, Pode falar, Marcelo. nossas bênçãos estão reservadas na eternidade. Não entendi. Nossas bênçãos
estão reservados para a eternidade. Isso, exatamente. Só que hoje é pregado a tal da teologia da prosperidade, né? Então, infelizmente, o povo associa que se você não for bem financeiramente, socialmente, isso quer dizer que você não está próximo a Deus. Não. É só a gente ler a passagem de Lázaro e o rico. Ali, na verdade, o Senhor estava ensinando uma lição justamente para quem? Para o fariseu, que eles tinham naquela época, na mentalidade deles, que era assim: se você era abençoado fisicamente e materialmente, você era alguém que Deus estava com você. Agora, se você não era, você tinha pecado, tinha algumas coisas. Aí Jesus fala: olha, não é dessa forma. Aí ele começa a contar a parábola de Lázaro, né? Quando ele fala que Lázaro era alguém que comia as migalhas, né? Já o homem rico não, ele tinha tudo, mas porém estava longe de Deus. Então Jesus está ensinando isso. Hoje, na nova aliança, sinônimo de fartura, de status, bens materiais, não é sinônimo de vida íntima com Deus, né? Então ele falou, olha, essa história vai mudar. Na verdade, todos os itens do método proposto são interdependentes e formam um conjunto inseparável. Ou seja, a escritura toda de Gênesis e Apocalipse, ela tem todo um contexto que se une. É por isso que nós não pegamos partes isoladas, né? Por outro lado, há uma certa ordem a ser seguida, especialmente quanto ao momento adequado de consultar certas ferramentas. Então, logo no início, o que que a gente pede? Se você tem uma Bíblia de estudo, não use ela. Use uma Bíblia que não seja de estudo, até você aprender os mecanismos de manusear ela. Aí depois você vai pegar o Novo Testamento em grego, em hebraico, você vai pegar um dicionário bíblico, mas aí você já vai ter o conhecimento de como manusear, né? Então, a priori, o que que tem que ser feito? Somente a escritura limpa, sem comentários, sem nada, porque vai te ajudar a entender bastante coisa. No caso, uma base, né, professor? Preciso primeiro ter uma base para depois começar a construção, vamos dizer assim, né? Seria isso? Exatamente, é esse, porque aí a gente tira para fora, vamos dizer assim, todo esse nosso preconceito de algo, né? Porque às vezes você vem de uma religião que ensinou isso. Então você acaba descartando as coisas que estão na escritura, porque ela vai dizer que é dessa forma, mas é porque você veio de um contexto diferente, né? Então a gente precisa se desfazer de todos esses preconceitos para poder estudar a escritura, tá? Algumas dessas ferramentas devem ser usadas no início e outras somente no final. Pode falar. Assim, no caso, é, a gente entrou um pouco da parte de doutrina, no caso, né? O que a religião, a igreja ensina, vamos dizer assim, eu tenho que estar quebrando para me pegar a doutrina de Jesus Cristo, vamos dizer assim. Seria isso? É pegar os estudos, né? É a sã doutrina, aquilo que ele deixou, que aí isso é Aquilo, independente do homem, né? não o que o homem passa, mas sim o que é anunciado por Jesus. Seria isso? Não que eu não deva acreditar na pastora ou no pastor, mas olhar mais para o lado de Jesus, vamos dizer assim, no contexto total. Seria isso, né? Exatamente. É observar justamente o que está na sua palavra, porque lá ele vai nos orientar de que forma nós devemos fazer. E tem todas as orientações, é por isso que a gente usa, né? Esse é o manual que nós temos, é o manual que Deus deixou. Então não adianta o homem criar coisa, porque no final não dá certo. Uma visão global no início dos estudos não tem o propósito de explicar tudo, mas apenas de mostrar ao estudante o caminho. Não adianta que a gente não vai, né, estudar todas as coisas, né, expor, não, ou esgotar. Não, a gente vai pegar o que é de fato essencial, né, que não pode ficar para trás. Porque quando a gente lê um texto, nós precisamos entender que gênero literário que ele é, se ele é poesia, se ele é uma narrativa, é uma epístola que você conhece, que são as cartas,
se ele é uma alegoria, tudo isso faz parte da nossa língua portuguesa, tá? Então, não é nada sobrenatural. Parábola, ele é uma parábola, né? E aí eu preciso entender o contexto. O que que vem dentro do contexto? Quem? Quando? Onde foi escrito? Como? Por quê? E para quê? Então, são perguntas que eu preciso fazer para poder ter o entendimento e não somente ler. Aí, depois de tudo isso, eu preciso entrar em palavras, né? É muito sistemático nesse sentido. Eu vou buscar o sentido de cada palavra. Quando eu leio lá e ouço ósculo santo, o que que é isso? Eu preciso pesquisar, né? Se eu não sei, né? Anátema, o que é anátema? Opa, eu preciso pesquisar. Ideias, pegar qual que é o pensamento principal dentro desse contexto. E paráfrase é quando você lê e consegue contar com as suas palavras sem mudar o que é original. É dessa, é dessa forma, né? Então, assim, eu vou pegar um texto para a gente esmiuçar ele agora. É Gálatas, capítulo 1, versos 8. Está escrito assim, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Como que nós entendemos esse contexto? Qual que é o estudo que nós devemos fazer? Nem sempre você vai conseguir, porque para fazer um estudo assim, você vai levar no mínimo 1 hora, tá? No mínimo. Então é assim, quando ele fala nós aqui, quem que é nós? Ele, Paulo ou qualquer outro apóstolo. Ele está se referindo a isso, tá? Quem que é o anjo aqui? Satanás. Ele era um anjo que ele trouxe consigo em torno de 1/3 do céu. Então, ele não está falando de outro anjo, ele está falando justamente de Lúcifer, tá? O que é vá além é quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. Então, é isso que ele se refere. E pregado, aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus irá tirar sua parte da árvore da vida. Já está lá em Apocalipse 22:19. Então, é muito delicado e eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou pregando, porque se eu pregar fora do que a Bíblia diz, aí eu irei prestar contas ao autor dela, né? Anátema é uma palavra, né, no grego, que indica uma pessoa excluída do favor divino, entregue à destruição. Quem está nessa condição é amaldiçoado, né? Tem uma outra palavra aqui que você conhece muito bem, mas eu não sei se você já ouviu falar em transliteração. Transliteração é assim, quando você pega uma palavra do seu sentido originário e traz para a sua língua sem mudar a essência. O significado na sua língua é o mesmo da língua originária. Nós usamos muito isso com a língua inglesa, né? Se eu falar para você aqui, você vai saber. Stop. O que que é stop? Você não precisa saber inglês, mas você sabe o que que é. É pare, né, gente? Pare. Isso. Então você sabe, você não precisa. E se você anda aí pelo comércio, você vai ver vários escritos na língua americana e que tem o mesmo significado aqui e lá, não altera. Então vamos ver uma transliteração que está na sua Bíblia. É uma palavra chamada batismo. Ela vem do grego. E o seu significado no grego é imersão, imergir, mergulhar, sepultar. São as passagens que a gente encontra no Novo Testamento. Então, não mudou. Hoje, quando nós falamos de batismo, o batismo bíblico, ele tem que ser por imersão. Se eu não faço por imersão, logo eu não estou fazendo de acordo com a Escritura, tá? Então, é sepultar para que eu vá me unir com o processo que Cristo fez na cruz, né? Ele foi sepultado e depois ressuscitou.
Então, o sentido de quando eu saio da água, eu ressuscito uma nova criatura, né? E tem outras passagens que você consegue ver, mas aprenda a não esquecer o que está na Bíblia. De que forma que eu faço isso? Memorizando. Tem algum trecho que você decorou da Escritura? Deve ter, mesmo que seja Salmos 23, né? Tem, mas é bom, vai decorando. Quanto mais você decorar, melhor. Porque quando você estiver falando, vai vir automaticamente na sua mente, tá? Então, vai te ajudar bastante. E sabe como que Jesus venceu a tentação no deserto? Recitando a Escritura. E ele estava lendo? Não. Ah, mas ele era Deus. Não, gente, ele estava na condição humana, tá? O diabo ofereceu para ele o quê? Uma passagem que está lá em Salmos, né? Ele falou duas, uma que está em Salmos 91 também, se referindo ao pão, o quanto que Deus iria cuidar, né? Não iria deixar, mas mesmo assim, o próprio inimigo, ele tem as passagens da Escritura. Qual que é a diferença? Ele não obedece. E nós precisamos obedecer, né? Fazendo assim a busca das informações fundamentais para a compreensão da palavra de Deus, ocorrerá de forma mais natural. Se você decora, é muito mais fácil. É igual o caminho de casa, né? Você sai, você pode ir para qualquer lugar. Mas se você decorou o caminho da sua casa, você volta. Estes 5 passos constituem um bom meio de estudar a Bíblia, facilitando a descoberta da verdade, servindo de proteção contra erros. Então, aplique, né? Quem, quando, para quem, como, em que ocasião que ocorreu. Isso vai te ajudar a colher bons frutos e bons resultados também. 5 atitudes no estudo bíblico que vai te ajudar bastante. Primeiro, oração. Antes de começar qualquer coisa referente a Deus, faça uma oração. Vai te ajudar muito. E tenha um coração aberto para receber a palavra, porque às vezes vai te incomodar, mas por quê? É porque o Espírito Santo quer que haja transformação naquele que está estudando a palavra. E incomoda, né? Todo processo de mudanças incomoda, sem dúvida. E nós devemos nos livrar dos preconceitos humanos. Hoje, o que impede muito o bom entendimento da Escritura, infelizmente, são ensinos errados de seres humanos, né? Querendo interferir. Tenha uma mente aberta e livre de preconceitos e interpretações, tá bom? Então, por exemplo, se alguém fala, olha, você precisa comer somente carne vermelha, né? Então, não fique com esse preconceito. Por quê? Ah, não, você tem que guardar somente a quarta-feira, né? Vamos deixar a Escritura falar realmente se é isso e não defender bandeiras ou coisa parecida, né? E preste atenção ao que o homem fala e examine sempre com o quê? Com a palavra de Deus. Ele está falando para você que você só pode comer às segundas-feiras, a partir das 19h35. Veja se na Escritura fala isso. Se não fala, então não é mandamento, né? E tenhamos uma atitude de humildade. Nós temos que falar igual Samuel, né? Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Isaías fala, né? Eis-me aqui, envia-me. Então é sempre nesse contexto, chama a responsabilidade para você se colocando à disposição de Deus, é isso que ele quer. Então, às vezes eu não sei como que é onde você frequenta, se você serve, né, em algum ministério que seja ensinando, dando aula, né, o diaconato e assim por diante. Mas se aonde você está estão criticando o seu trabalho,
estão vendo mais defeito do que qualquer outra coisa, levante as mãos e agradeça a Deus. Fala, obrigado, Senhor. Isso é sinal de que eu estou te servindo. Ninguém é criticado por não fazer nada, né? Então, se você está fazendo e estão criticando você, continue, porque isso é exemplo de que você está dando frutos. Aí vale sempre o velho ditado: ninguém joga pedra nem pau em árvore que não dá fruto. Ela pode ser a árvore mais bonita, mas se não tiver frutos, não tem por que você querer derrubar os frutos, né? Então, continue firme e forte trabalhando, né? Qual que é o melhor método de entender a escritura? É esse aqui em cima, lê, lê e lê. Leia constantemente, até você conseguir contar o que você leu. Então, como que você faz? Lê um trecho e aí explique esse trecho para alguém. É igual a gente leu João 4, 23, 24. Leia de novo e tenta explicar para alguém. E é bom a gente entender, a nossa atividade para esse curso é ler o Evangelho de João, tá? Então, vai lendo na sua velocidade, né? Com tranquilidade. Aí, dúvida, se tiver, faz anotações, depois pergunta. Mas a ideia é a gente ler o Evangelho de João. Então, o que você faz? Leu a Escritura? Tenta contar para o seu marido, para os seus filhos, né? Conta do seu jeito. Aí depois você volta na escritura, lê de novo, aí você volta a contar, aí você vai ver que você vai lembrar de mais detalhes, e assim vai. E aí quando você vê, se você precisar dar uma aula, já vai estar muito mais fresco na sua mente, por quê? Porque você já contou várias vezes, né? Ao invés de contar fofoca, né? Às vezes o ser humano é especialista em contar fofoca, mas conte a palavra do Senhor, que é a melhor coisa. E depois você vai consultar várias versões para ver como que é, consultar gramática, né, dicionários bíblicos, comentários do grego e do português, do hebraico e do português, né? Mas não se preocupa que não é agora, é mais para frente isso. O estudo bíblico deve começar com qual ferramenta? Com ela, com a Bíblia. É por isso que a gente fala, não use Bíblia de estudo no primeiro momento agora. Deixe para usar depois, né? É igual quando você entra, vamos dizer, em uma academia para praticar algum esporte. Você nunca entra e no primeiro dia você já vai disputar um campeonato. Não. Primeiro você tem todo um treinamento, uma preparação para poder, mais para frente, se conseguir participar, né? Ó, os comentários serão os últimos livros a serem consultados. Por quê? Porque existe tendência. Aí no meio do caminho você aprende a tirar os espinhos que prejudicam, né? É por amor à palavra de Deus que devemos dar a ela a primeira posição no nosso estudo bíblico. Então, quer estudar? Primeira coisa, pegue a Bíblia, com mente aberta mesmo, né? Onde a Escritura fala, você consegue falar. Onde ela não fala, não adianta você criar coisa. É a mesma coisa, você tentar saber o que Jesus estava escrevendo ali na areia. Não adianta você tentar descobrir. Se não cabe a nós, não tem por que a gente saber. Às vezes a gente perde muito tempo em coisas irrelevantes, não tem o porquê disso, né? Então é só para a gente entender onde o silêncio é natural, a gente permanece no natural. A Bíblia ela ensina várias vezes sobre não acrescentar ou tirar. Então não fale isso. Mesma coisa a gente não deve falar, olha, Deus me mandou te dizer. Deus fazia isso com os seus profetas, né? Os seus porta-vozes dele. Isso ele fazia. Hoje, para nós somos porta-voz de Deus? Somos. É só você pegar a Bíblia e ensinar ela para alguém, que você está cumprindo a mesma coisa que fazia os profetas, a mesma coisa que fazia os apóstolos, né? Porque o nosso alvo é ver como aplicar o que está na Bíblia e não criar coisas que não existem, né? E quais coisas nós podemos usar e fazer que é permitido, mesmo que a Bíblia não falasse nada? E quais coisas nós não podemos usar ou fazer porque seriam
acréscimo. É você dizer que Deus falou coisa que ele não falou. Porque às vezes você foi tomado por uma emoção. E aí você acha que Deus falou. Não, não foi Deus. Ou quando você pega um livro de um autor e você compara ele com a Bíblia. Esse livro ele não é inspirado, ele pode ser um bom livro, mas ele não vai te trazer na presença de Deus, né? Quando nós estudamos uma passagem, nós devemos procurar o propósito de Deus naquilo. Isso vai ajudar muito no princípio do silêncio. Se nós conseguimos aplicar, faz sentido. Se não, não adianta criar coisas, né? As passagens que afirmam o princípio do silêncio, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue, né, uma mensagem, uma palavra, um evangelho diferente, o que nós devemos fazer? Amaldiçoar essa pessoa. Se alguém fala sem a Bíblia aberta e diz, olha, Deus está falando isso, que vai acontecer isso, aquilo, aí você fala, ok, irmão, agora me mostra na Bíblia onde que está o que você... Se estiver, amém, você fala amém. Agora, se não estiver, nós não devemos dar crédito, né, para esses pensamentos. E aí depois você pode acompanhar, quando a gente caminhar, várias passagens que falam sobre isso. Mas nós devemos honrar o silêncio de Deus, conhecer, exaltar, obedecê-lo, né? É exatamente o que Deus disse, né? Tudo aquilo que ele falou. E o que ele não falou, nós descartamos, né? Porque nós não devemos, de fato, acrescentar nada à sua palavra. Alguns princípios aí para a gente considerar, né? As passagens mais fáceis explicam as mais difíceis, né? Depois você pode ler Isaías 28:10. Considerar a palavra de Deus útil para a vida. 2 Timóteo 3 já fala. Nós devemos comparar um texto com outro. Nos evangelhos você tem uma passagem que conta mais detalhes e na outra não conta. Aí eu preciso entender para quem que Mateus escreveu, para quem que Marcos escreveu, para quem que João escreveu. Por isso que cada um conta um detalhe, né? Eu devo ler o texto, o seu contexto, e aplicar essas duas palavras, exegese, interpretar, né, e hermenêutica. Aplicar para ver se faz sentido hoje. A Bíblia, ela é a sua própria intérprete, ela não precisa de alguém explicando. Nenhuma profecia, ela provém da interpretação do homem, mas sim, ela é divina. E o Salmo 119:18 fala que nós devemos orar. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:17 fala, orem continuamente. Então, o princípio é esse. Comece a estudar, faça uma oração. Peça a Deus sabedoria, humildade, né? Para que você não ultrapasse o que está escrito, né? Porque todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, mas quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho, né? Que o Santo de Israel te abençoe. Agora, dúvidas, comentários, aproveite enquanto a gente encerra.